Boa tarde, galera do CEPLAC, tudo certo aí com vocês, alunos e alunas? Aqui quem fala é o professor Daniel. Hoje nós iniciaremos um tema muito importante, a famosíssima Idade Média. A Idade Média, período histórico de quase 1000 anos, por um longo tempo chamavam a Idade Média, e alguns professores ainda chamam, de Idade das Trevas e tudo mais. Na verdade é uma classificação renascentista, porque houve entre os renascentistas um confronto com os valores que sobretudo eram defendidos pela Igreja, que foi uma instituição muito forte, muito importante no aspecto cultural na Idade Média. Mas classificar como Idade das Trevas é classificar de maneira errada do meu ponto de vista, porque a Idade Média ela é muito rica em informações, ela é riquíssima nos aspectos também sociais, políticos. E é uma época muito interessante que recentemente vem sendo retratada de maneira mais até costumeira, muito mais, digamos assim, na literatura, nas séries, resgatando alguns valores, na verdade, algumas formas que as pessoas usavam para se relacionar no sentido político, econômico. E é um tema muito legal. Mas, gente, para falar de Idade Média, a gente precisa falar de como ela é classificada, como ela entra na história, naquilo que nós chamamos de períodos. Vamos lá, primeiro ponto de partida. A Idade Média, ela corresponde exatamente ao fim, o início dela, ao fim do Império Romano do Ocidente. Lembrando que o Império Romano do Ocidente, o Império Romano Ocidental, cai em 476 depois de Cristo, nas mãos de um cara com um nome muito bonito chamado Odoaco. O Odoaco, o rei dos Hérulos, depois o último imperador romano do Império Ocidental. Lembrando que em 395 o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em duas partes. A parte ocidental ficou com a capital em Roma, e na parte oriental, capital Constantinopla, atual Istambul. Olha só que curiosidade. Então, se o início da Idade Média corresponde ao fim do Império Romano Ocidental, o final da Idade Média, que é exatamente no ano de 1453, corresponde ao fim do Império Romano do Oriente, gente. Olha que interessante. Então, lá no início da Idade Média, 476, temos a queda do Império Romano do Ocidente. E no final da Idade Média, ano de 1453, nós temos a queda do Império Romano Oriental, a invasão pelos turcos otomanos de Constantinopla. Que interessante. Portanto, esse longo período de 10 séculos, mais ou menos, quase 10 séculos, nós chamamos tradicionalmente de época medieval. Como que é classificado a Idade Média ou a época medieval? Porque são 10 séculos, é muito tempo, Daniel. Sim, nós historiadores classificamos, subdividimos, nem sempre de uma maneira específica, ou podemos assim dizer, né, uma maneira que todo mundo usa a mesma classificação. Tem historiador que classifica em 2 períodos. Eu prefiro usar a classificação de 3 períodos, classificar em 3 períodos, para facilitar mais o estudo. Primeira época, primeiro grande tópico. Hoje nós falaremos de um povo muito importante, de aspectos muito importantes da Alta Idade Média na Europa. Corresponde à Alta Idade Média. A Alta Idade Média, por que o nome Alta Idade Média? Alta porque é o início. Quando aparecer esse nome Alta antes de um período histórico, significa o início. Alta Idade Média, início da Idade Média, entre o século V, exatamente após o final do Império Romano, e o final do século VIII. O feudalismo. O feudalismo eu classifico como um sistema político e econômico bem específico da Idade Média, com características muito comuns para aquele período, porque se cristalizou o feudalismo apenas no final do século IX, e ele teve o seu auge entre os séculos IX e século XI. O feudalismo ele se cristalizou nesse período, gente. Por isso que eu costumo classificar e incluir o feudalismo entre estes 2 períodos que alguns historiadores usam, mas cada um vai classificar na maneira que achar melhor. Eu classifico dessa forma por uma questão didática. E por fim nós temos a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média corresponde exatamente entre os períodos do século XI. A partir do século XI acontecem transformações muito importantes, e elas
lentamente, gradativamente, elas vão aumentando, vão modificando o cenário europeu, se tornam, portanto, fatores que a médio prazo sinalizam para o fim da Idade Média, fim que não aconteceu exatamente aqui no século XV. Muitos elementos da Idade Média permanecerão na Europa. O cara que, podemos assim dizer, que pôs um fim definitivamente ao que sobrou da Idade Média, que persistia ainda na Idade Média em plena época moderna e contemporânea, foi Napoleão Bonaparte. Beleza? Mas a Idade Média, para nós historiadores, nós colocamos um fim nela no final do século XV. Beleza? Gente, para continuar falando de Idade Média, nós precisamos retomar um ponto que é exatamente o fim do Império Romano no Ocidente. Porque não adianta explicar isoladamente. Olha, isoladamente nós temos um ponto, um fator, uma causa que significa e que explica o fim do Império Romano. Não existe uma única causa, existem causas, e essas causas, todas elas estão reunidas naquilo que chamamos de crises do século III. Dentre essas crises, Marcão abordou sobre a ineficiência administrativa, a crise do escravismo, o cristianismo. O que nós daremos mais atenção são as invasões bárbaras, porque elas ocorrem na Europa, atacando de maneira permanente algumas fronteiras do Império Romano Ocidental, e esses povos bárbaros literalmente vão invadir regiões que antes eram do Império Romano e formam aquilo que nós chamaremos de uma outra Europa, de um outro mundo, um mundo que alguns, como eu disse lá no início, chamarão de Idade das Trevas, mas nós chamamos de época medieval. Para falar então das invasões bárbaras, nada melhor do que usar um mapa para explicar de onde vieram as invasões bárbaras que atacaram e também, junto com outros fatores, significou o fim do Império Romano. De maneira geral, as invasões bárbaras eram feitas pelos bárbaros, mas, Daniel, o que significa esse termo bárbaro? Bárbaro, para os romanos, eram todos aqueles povos que viviam fora do limite do império e pressionavam as fronteiras. Bárbaro, portanto, classificando aqui de maneira objetiva, eram povos que viviam fora das fronteiras do Império Romano. Bárbaro não era um único povo, os bárbaros não se formavam de uma única forma. Eram divididos, haviam vários povos bárbaros, dentre eles os eslavos, que vieram e vinham de uma região que chamamos hoje de Rússia, os tártaro-mongóis. Eles, costumeiramente, e são mais famosos até como os famosíssimos hunos. Tá aqui, ó, hunos. E eles vinham de uma região, hoje atual Mongólia, percorreram milhares de quilômetros e chegaram até a Europa. Perturbaram a vida não apenas de romanos, mas também de muitos povos bárbaros, dentre eles os povos bárbaros germânicos. Estes bárbaros germânicos são os que nos interessam. Por quê? São os germânicos que contribuem para o fim do Império Romano Oriental. Para vocês terem uma ideia, olha que o Império Romano Oriental ficou de boa, ficou tranquilo. Sofreu a invasão dos godos ou visigodos, mas essas invasões que perturbaram muito os romanos, por conta que esses povos eram violentíssimos, se movimentavam rapidamente. Os hunos, para vocês terem uma ideia, usavam cavalos, e os guerreiros hunos atiravam flechas, eram exímios montadores e a mira deles era terrível. Você imagina o cara atirar flecha com um cavalo em movimento e acertar no alvo. Eu não sei se vocês já brincaram de arco e flecha, aquelas brincadeiras que tem em algumas escolas na época de festa junina. Não é nada fácil, mas Daniel, como é que eles conseguiam tamanha habilidade? Eles eram treinados desde cedo, gente. Desde pequenos, praticamente o bebê uno já nascia e recebia lá de brinquedo um arco e flecha. Ele aprendia a andar, se desse alguns passos ali, conseguisse se equilibrar sobre as duas pernas, o pai e a mãe já pegava esse cidadão uno, já colocava e montava num cavalo. Então eles viviam toda boa parte da vida deles com um arco, uma flecha e com um cavalo. Tanto é que é interessante que quando um guerreiro uno morria, o cavalo era enterrado junto com ele. Eles tinham um laço muito forte com o cavalo. Então eles tinham uma habilidade
tremenda, se movimentavam muito rápido. Para vocês terem uma ideia, eles percorreram mais de 2.000 quilômetros em cerca de uma semana. Eles tinham essa capacidade, essa velocidade de movimentação, o que é muito para os padrões da antiguidade. Eles vinham, atacavam, saqueavam e desapareciam. Vinham, apareciam, atacavam, derrotavam, tacavam fogo, saqueavam e iam embora. O interesse deles, como de qualquer povo invasor, inclusive dos bárbaros germânicos, era o ouro, era o saque. E eles foram, de algumas maneiras, impedidos pelos romanos em batalhas famosíssimas. Os romanos receberam ajuda, por exemplo, de um cara chamado de Meroveu, que é o pai ou o fundador de uma dinastia que vai receber o nome, né, de Meroveu. A gente vai falar daqui a pouquinho dele. Mas os hunos, eles perturbaram a vida de muitos povos bárbaros germânicos. Nem todos eles, cuidado gente, aquela imagem de bárbaro como homem cabeludo, fedido, cheio de pelos, não corresponde ao bem da verdade. Os germânicos não eram, aliás, um povo único, uma única característica. Eles também se subdividiam. E essa subdivisão eu coloquei aqui para vocês. Nós dividimos os germânicos em visigodos, ostrogodos, burgúndios e francos. Então, olha só, os hunos vieram da Ásia, atacavam, pressionavam, e esses povos germânicos acabavam invadindo, pressionando cada vez mais as fronteiras do Império Romano. Essas invasões se intensificaram, sobretudo, no século IV. E, como nós sabemos, em 476 o Império Romano finalmente caiu na mão de um cara chamado Odroaco. Que nome bonito! O Odroaco pertencia a uma tribo chamada de Erulos. Beleza, meu povo? E como o nosso tema é falar de Idade Média, período medieval, nós temos que falar sobre as principais características desses povos germânicos. Apesar daquela classificação que eu expliquei para vocês, dessa subdivisão dos germânicos nesses grupos, eles tinham características gerais em que a gente vai falar um pouquinho aqui. Quais são os principais aspectos, então, Daniel, desses povos germânicos? Primeiramente, falaremos do aspecto político. Os aspectos políticos, ou o aspecto político dos bárbaros germânicos, nós podemos afirmar, eles não tinham uma base política centralizada. O que significa isso, Daniel? Eles não tinham um rei, alguém que centralizava todas as decisões políticas em uma única pessoa, aquilo que eu expliquei lá em Monarquia, quando, por exemplo, no Império Romano, no início, período monárquico, havia um rei, ou quando os gregos, lá no período arcaico, começaram a dar nome para os sistemas políticos, ou seja, monarquia é o governo de um só, ele manda sozinho, todos abaixo dele, acima dele ninguém, só ele mesmo. Mas os germanos não tinham essa centralização política na figura de uma única pessoa. Basicamente, eles se organizavam em tribos. Cada tribo tinha uma autonomia política muito grande. Eles se reuniam geralmente quando acontecia alguma guerra, enfrentamento a tribos rivais, ou eles se reuniam também quando eles selavam um acordo entre eles. De maneira geral, nós classificamos os povos bárbaros germânicos de acordo com esse esquema que eu coloquei aqui para vocês. Na base desse sistema político estava a família. Era uma família de base monogâmica. A reunião de famílias com o mesmo laço sanguíneo ou que tinham a mesma origem formava o clã. O clã significava a reunião de famílias com o mesmo laço sanguíneo. A união de diversos clãs formava a tribo. Tribo, portanto, significava o agrupamento de vários clãs. Mas o que era interessante que cada tribo tinha aquilo que nós chamamos de Assembleia de Guerreiros. O que fazia essa Assembleia de Guerreiros, Daniel? Eles decidiam, portanto, deliberavam sobre a guerra e a paz, e esta Assembleia nomeava e escolhia aquele que eles chamavam de chefe. Nós damos o nome costumeiramente de rei, mas é um nome que se aplica, por exemplo, a monarquias. Por que é diferente um chefe, um rei germano, bárbaro germânico, de um rei, por exemplo, Daniel, que nós falaremos lá em Idade Moderna? Lembrando, um rei governa ele sozinho, é um monarca, poder está em um só.
Estes bárbaros germânicos não centralizavam, portanto, o poder neste rei. Esse rei, ele tinha que consultar de vez em quando a Assembleia de Guerreiros. Mesmo a Assembleia de Guerreiro podia impor limites ao rei. Ele só tinha poderes excepcionais. O que significa isso? Superpoderes quando as tribos entravam em guerra. Então ele tinha poder sobre a guerra, a paz, aspectos religiosos. Mas esse poder não era entregue de maneira centralizada. Olha, vamos dar todo o poder na mão do rei e ele faz o que ele quer. Não era bem assim. Porque um dos traços, dos grandes traços da cultura política dos povos germânicos, gente, era uma característica que nós daremos o nome de comitatus. Esta instituição, guardem ela, porque ela será fundamental para entendermos o feudalismo. O que era o comitatus? Comitatus é quando eles entravam em guerra. Um chefe militar, ele falava assim: vou formar meu comitatus, vou reunir aqui a Assembleia de Guerreiros, soldados, e ele falava assim: olha, vocês vão ter que jurar para mim obediência, quero que vocês me sejam fiéis, em troca eu prometo proteger todos vocês. Olha só, é uma aliança, então é uma relação também de fidelidade, e esta relação de fidelidade e aliança, ela é fundamental para entendermos os acordos ou as relações feudo-vassálicas, beleza? Então o comitatus, ele consistia em uma relação de fidelidade onde o comandado jurava total obediência ao chefe militar e ele se comprometia em proteger os seus soldados, beleza, galerinha? E para falar de outros aspectos, vamos falar então dos aspectos econômicos. Mas antes de falar dos aspectos econômicos, é importante nós destacarmos que ao invadirem os domínios romanos, esses bárbaros, eles não destruíram tudo completamente. Eles transformaram, incorporaram algumas instituições, transformaram outras. Uma que eles transformaram, mudaram completamente, foi o aspecto econômico. Por quê? Eles adotavam basicamente as trocas naturais, eles não tinham trocas monetárias, o uso da moeda, portanto. As trocas naturais, gente, só para lembrar, é a troca de produto por produto. E o uso da terra era feita de maneira coletiva. Eles eram nômades. Não tinham um costume, por exemplo, de desenvolver uma agricultura, de cultivar a terra. Eles usavam, plantavam poucas coisas, extraíam tudo que a terra pudesse oferecer naquele momento e migravam para outra região. O aspecto social deles era uma formação social também diferente da formação social romana. Eles tinham uma organização social patriarcal, mas em que sentido? O homem, ele ocupava o posto de chefe familiar, ele era responsável pelas principais decisões da casa, os conflitos e a terra. Basicamente, existem casos, por exemplo, dos normandos, dos escandinavos ou dos vikings, as mulheres tinham um papel também preponderante. Essa sociedade patriarcal não é parecida com a nossa. A mulher, na sociedade viking, por exemplo, ela tinha um papel fundamental, ela também podia lutar, ser guerreira. Beleza? As classes sociais, para continuar os aspectos sociais, eles formavam uma sociedade da seguinte forma, gente. A nobreza que ocupava os postos de direção na tribo. Os homens livres eram uma classe composta pelos guerreiros, aqueles que tinham arma e tinham direito também de, na Assembleia dos Guerreiros, darem suas opiniões. Homens semilivres eram aqueles derrotados, mas que acabavam fazendo parte da sociedade. A única coisa é que eles não podiam participar da Assembleia de Guerreiros. Eles também não pertenciam aos clãs tribais. Foram ser incorporados, mas como pelo fato de não fazerem parte dos clãs que formavam a tribo ou terem sido conquistados, não podiam ter uma participação na Assembleia. E os escravos? Havia escravidão, uma proporção menor do que a romana, porque a base da economia romana era fazer escravo, era o escravismo. Eles formavam prisioneiros de guerra e esses prisioneiros de guerra se transformavam em escravos. Os filhos dos escravos se tornavam escravos e aquele que devia também, se não pagasse, se tornava escravo. Beleza? Um aspecto muito importante, talvez que muita gente já conheça, tenha ouvido falar, porque é um aspecto que, em razão de alguns filmes, séries, quadrinhos, as pessoas entraram mais em contato, é exatamente o aspecto cultural. Ou a religião. Qual era a religião desses povos, Daniel? Eles eram caracterizados por adorarem vários deuses.
Portanto, eles eram politeístas. Eles adoravam também elementos da natureza. Para vocês terem uma ideia, a principal divindade dos povos bárbaros germânicos era esse cara aqui, ó, Odin. Sim, Odin era uma das principais divindades dos bárbaros germanos. Não apenas Odin, gente, mas esse cara aqui que está ao lado de Odin, que era filho de Odin. Quem será que é? Thor. Sim, eles imaginaram que Thor era representado por um cara loiro, barbudão, fortão, sarado. Olha como eles representavam, né? Então, essa representação de Thor significa que Thor era uma das divindades adoradas. Havia outras divindades, até divindades que personificavam mulher, que era o caso de Freya, ou Freya, a divindade que significava fertilidade, generosidade, enfim. Eles acreditavam, acima de tudo, que havia um paraíso além desta vida. E esse paraíso, somente aqueles que morriam em batalha ou que faziam grandes feitos entravam naquilo que chamavam de Valhalla, ou o paraíso além deste mundo. A Valhalla iriam apenas aqueles que morriam em batalha e iriam para um grande banquete e que eles seriam recepcionados por Odin. Odin estava lá esperando os guerreiros que jantariam, fariam aquela ceia deliciosa junto com Odin depois de terem sido mortos em batalha. Tudo bem, minha galera? E com as invasões desses reinos, desses bárbaros, ao longo do tempo, como eu disse para vocês, muitos incorporaram, transformaram alguns aspectos da cultura romana. Entre eles, nós temos então, como eu falei para vocês, alguns povos bárbaros que vão incorporar também a religião dos romanos. A religião, lembrando que a partir do ano de 394, graças ao edito de Tessalônica, do imperador Teodósio, que transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano, e os caras começaram a perseguir todo o paganismo, muitos povos bárbaros vão incorporar o cristianismo, portanto se transformarão naquilo que chamaremos de reinos bárbaros cristãos. E após a queda do Império Romano, do Ocidente, olha como ficou a Europa. Os ostrogodos ocuparam o que chamamos hoje de Península Itálica, os visigodos ocuparam o que chamamos hoje de Península Ibérica, os francos, a atual França, os burgúndios, Europa Central, saxões e os anglo-saxões que invadiram a Bretanha ou a Grã-Bretanha, beleza? Mas, gente, para falar de reinos bárbaros cristãos, não podemos esquecer, e eis o primeiro tópico de Alta Idade Média, são exatamente os reinos francos ou o Império Franco. Quem eram os francos? Os francos, povos de origem bárbara germânica, eles são os povos mais importantes da Alta Idade Média na Europa, porque são eles que vão fazer uma aliança com a Igreja, portanto se transformarão em reinos bárbaros cristãos. E nós podemos dividir a história deles em dois momentos. A primeira dinastia franca, fundada por Clovis ou Meroveu, é a chamada dinastia merovingia. E a dinastia carolíngia, a mais importante, porque ela foi, na verdade, fundada pelo pai deste cara, um cara que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas o mais importante da dinastia carolíngia é o Carlos Magno. Tudo bem? A dinastia merovingia, ela foi fundada por Clovis, esse cara aqui na foto, barbudão, com um cetro na mão, a espada na outra. O Clovis, ele fundou a dinastia merovingia porque ele foi o primeiro rei franco da história. Como assim o primeiro rei franco, Daniel, da história? Ele foi aquele que reuniu todas as tribos bárbaras francas sob o seu domínio. Como é que ele fez isso? Ele fez isso com apenas, 15 anos. Ele se casou com uma princesa católica chamada Clotilde, e ele se converteu ao cristianismo. Para vocês terem uma ideia, ele começou a unificar as tribos francas, e muitas das tribos nem de repente lutavam com ele. Aliás, era difícil oferecer resistência contra Clovis, porque ele era um exímio guerreiro. E o Clovis falava assim, chegava numa região de uma tribo franca, falava, olha, eu não quero lutar com vocês, mas podemos fazer aí uma aliança.
Essa aliança, lembrem-se, era aquela aliança que estava na base das relações germânicas. Que aliança? Comitatus, ou seja, vocês vão me jurar fidelidade e eu os protegerei. E esta aliança era sacramentada de que maneira? Clovis pegava a espada, passava aqui no ombro de um cara. O cara só não podia ter uma orelha muito grande, senão tinha um risco de cortar a orelha. Passava no outro ombro. Aquele membro ou aqueles membros daquela tribo passavam naquele momento a ser nobres juramentados em arma. Olha que interessante. E isto tudo era sacramentado porque a igreja, a partir da conversão de Clovis ao catolicismo, ao cristianismo, oficializava-se, portanto, que aquele ritual estava sendo feito aos olhos de Deus. Beleza? Esta aliança de Clovis com a igreja é importantíssima porque ele vai formar o principal reino cristão da Idade Média. E este reino cristão, com esta aliança com a igreja, ele foi muito importante porque os seus sucessores e aquela dinastia que a gente vai falar daqui a pouco, ela vai cristianizar toda a Europa. Mas, gente, após a morte de Clovis, ele vai deixar alguns sucessores e seus sucessores não eram tão guerreiros, tão fortes, tão sarados como ele. Esses caras, esses reis depois de Clovis, nós chamamos de reis indolentes. Por que esse nome, Daniel, reis indolentes? Eram reis que estavam mais preocupados com a caça, com comer, com dormir, em fazer aquelas festanças. Quem governava de fato eram os mordomos do paço. Os mordomos do paço eram auxiliares dos reis e esses caras começaram a governar no lugar do rei. Um que merece destaque é um cara chamado Carlos Martel. Carlos Martel, ele será famoso porque ele vai enfrentar os árabes que vinham no norte da África, invadiram a Península Ibérica e estavam fazendo uma série de conquistas, se expandindo territorialmente. Carlos Martel impediu o avanço dos árabes para a área central da Europa na famosa Batalha de Poitiers. Sim, essa batalha o professor Marcão certamente vai falar na aula sobre os árabes. E ele foi chamado desde então de o salvador da cristandade. A próxima dinastia que foi fundada pelo filho do Carlos Martel, foi um cara chamado Pepino o Breve. Calma, não é porque ele tinha aquilo pequeno, é porque ele era baixo, ele tinha uma baixa estatura, por isso recebeu o nome de Pepino o Breve. O Pepino era também um mordomo do paço, assim como o pai, mas por que Pepino fundou essa dinastia tão famosa chamada de Carolíngia? Porque ele foi muito esperto. Ele começou a conquistar algumas vitórias, mas um certo período, uma certa região, exatamente na Itália, havia um povo bárbaro chamado de Lombardos. Esses bárbaros estavam atacando regiões que estavam sob a posse da igreja, estavam atormentando a vida da igreja. O Pepino foi lá, atacou esses lombardos, derrotou e entregou aquelas regiões que ele conquistou ao Papa. Ele deu de presente ao Papa. Essas regiões passaram a ser chamadas de estados da igreja. E quando o Pepino entregou esse presentão para o Papa, para a igreja, o Papa falou: meu filho, vem cá, eu vou te nomear, vou te coroar rei dos francos. E o Papa Estevão III foi lá, fez aquela cerimônia tudo mais, entregou, colocou a coroa sob o cocoroco do Pepino Breve. E o Pepino, a partir de então, ele recebeu o apoio total da igreja, conseguiu a partir desse apoio derrotar todos os seus inimigos, que eram outros mordomos do paço que também estavam tentando centralizar o poder nas mãos deles. Se deram mal porque o Pepino tinha um apoio da instituição mais poderosa do momento, era uma instituição que havia nascido no Império Romano e ela vai percorrer toda a história, a Igreja Católica. E com esta aliança, ele vai se tornar o rei dos francos e vai fundar a dinastia carolíngia. Apesar da importância de Pepino, o filho dele vai ser mais importante. É o famosíssimo Carlos Magno, por isso o nome de dinastia carolíngia. Carlos Magno, por que Carlos Magno? Carlos o Grande. Gente, apesar do pai ter sido
um pequenininho, né, quase um anão. Carlos Magno era um cara enorme, era muito alto. Alguns dizem que ele tinha mais de 2 metros de altura. Era um baita de um guerreiro, um cara briguento, mas era um cara briguento por possessões de terra. Era um guerreiro nato. Beleza? Carlos Magno, gente, esse cara está aqui representado nessa pintura. Essa pintura, ela faz referência a exatamente o ano de 800, exatamente no Natal do ano 800, 25 de dezembro do ano 800, quando ele foi coroado pelo Papa como sendo o imperador do Sacro Império Romano. Eita, que título! Mas vamos explicar um pouquinho a origem dele. Carlos Magno, como eu disse para vocês, filho e sucessor de Pipino Breve, foi ele que reforçou o poder da dinastia carolíngia e ele começou a estender o poder dele por quase toda a Europa, gente. Para vocês terem uma ideia, ele derrotou inúmeros inimigos, ele intensificou aqueles laços formados, né, por fidelidade, ou seja, eu não preciso derrotar vocês aí, meus inimigos. Se vocês quiserem, vocês precisam reconhecer meu poder de rei, vocês passarão a ser meus súditos, eu os protegerei. Então esta aliança, na base desse poder do Carlos Magno, dessas conquistas, muitas conquistas não foram feitas por guerra, foram feitas a partir dessas alianças, ou seja, alguns povos reconheciam ele como rei e juravam fidelidade. Em troca, o Carlos Magno fornecia proteção. Muito bem, o Carlos Magno, também como pai, atendeu, adivinha só, um apelo do Papa, porque os lombardos não estavam tranquilos, não estavam, né, contentes com aquela derrota que o pai dele impôs, e os lombardos estavam lá novamente perturbando a vida do Papa. O Carlos Magno foi lá, atendeu ao pedido do Papa, derrotou o reino lombardo, mas, diferente do pai, o Carlos Magno fez com que os lombardos reconhecessem o seu poder de rei. Então, ele anexou o reino lombardo aos domínios do Império Franco. E, a partir de então, quando ele é coroado, porque o Papa, para saldar a dívida dele, né, com o Carlos Magno, falou: olha, eu vou ter que coroar esse cara como o novo imperador do Sacro Império Romano. Aliás, é um título que ele recebeu que na época teve muita polêmica, porque ainda havia o Império Romano Oriental e aquilo gerou um mal-estar terrível. Mas o Carlos Magno era na época considerado o cara. Tanto é que ele começou e iniciou uma conversão dos povos bárbaros ao cristianismo, gente. Para vocês terem uma ideia, olhem só os domínios de Carlos Magno. Este é o Império Carolíngio, quando ele assume o poder em 768, e as conquistas feitas pelo Carlos Magno estão destacadas aqui nessa corzinha meio que vermelha. Ó. 768 até o ano 814, ó, ele conquistou essas regiões. E o interessante é que esses territórios que estão aqui ao lado são territórios vassalos, ou seja, são súditos ou juraram lealdade ao Carlos Magno. E essas marquinhas aqui recortadas, picotadas, são as famosas marcas. Já vou explicar o que eram essas marcas, mas de maneira geral, o Carlos Magno, ele promoveu aquilo que chamamos de uma centralização política. Ele centralizou, e está aqui essa imagem aqui abaixo para explicar isso, todas as decisões, todo o poder imperial nele. E, gente, como é que ele fez isso? Ele não administrava sozinho. Ele nomeava um cara chamado de os Missi Dominici. Eles eram os famosos enviados do rei. Ele nomeava diretamente, esses caras juravam fidelidade a ele. O poder, né, o papel desses caras era o seguinte: fiscalizar, controlar outros nobres, pessoas que auxiliavam a administração desse longo império, desse vasto império, aqueles que juravam fidelidade ao Carlos Magno. Ele não confiava plenamente. Então ele tinha que ter uma maneira de fiscalizar aqueles nobres, para ver se eles não estavam fazendo, por exemplo, tramando revoltas, enfim. Mas vamos falar um pouquinho dessas marcas. O que eram essas marcas, gente? Marcas eram territórios situados aqui nas fronteiras, eram os limites do território, e para cuidar dessa região da fronteira, o Carlos Magno nomeava um marquês. Olha só que interessante. Então o marquês era um nobre que tinha a função. Então, a partir de Carlos Magno, ainda havia uma indicação feita pelo imperador: ó, você vai se tornar nobre, você se torna um nobre, então juramentado, você vai cuidar aqui desta marca, você é um marquês. E havia os condes.
os condes cuidavam dos condados. Mas o que era um condado? Era uma cidade, uma pequena fazenda. E o que era o conde? O conde era um cara que auxiliava o Carlos Magno, era um conselheiro, alguém que fazia bons serviços para o Carlos Magno. E o Carlos Magno retribuía, falava: eu vou dar uma pequena cidade para você, a cidade aqui de Verdun, vou dar a pequena cidade de Orleans para você, vou dar aqui uma fazenda, você vai administrar essa estrada. Então você se torna um conde. Portanto, estes nobres que eram nomeados pelo Carlos Magno e também os bispos, eles eram controlados pelos Miti Domitini, mas os nobres tinham vassalos, que eram pessoas dentro de uma escala, dentro de uma hierarquia de nobreza, eram nobres também, mas eram nobres com menos poder do que aqueles nomeados diretamente pelo imperador. Eles eram vassalos desses nobres, só que como eles também juravam fidelidade, automaticamente eles estavam jurando fidelidade ao imperador. Olha só, gente, percebam que esta centralização política ela tem uma base que não é exatamente o poder do Estado moderno, que a gente vai falar mais para frente. A base estava na fidelidade, ou seja, nesses laços formados por proteção, juramento e fidelidade. Beleza? E o interessante, gente, é que os vassalos, ou aqueles nobres menores, eles tinham servos. Quem eram os servos? Os servos serviam aos vassalos. Os servos eram os camponeses, eram os aldeões. E homens livres, eram homens que viajavam, comerciantes, aqueles poucos comerciantes que ainda haviam. Eles não tinham laços de servidão com nenhum nobre, mas eram livres, mas mesmo assim deviam uma fidelidade a algum nobre. Portanto, se ele era habitante, transitava aqui nessas regiões, ele devia, acima de tudo, fidelidade ao rei. Beleza? E o Império Carolíngio, ele foi importante não apenas por conta da centralização política, mas também em razão de promover aquilo que nós chamaremos de Renascimento Carolíngio. O Renascimento Carolíngio foi um desenvolvimento cultural, artístico, promovido pelo Carlos Magno. Cuidado para não confundir, muita gente confunde com o Renascimento Italiano. É bem distante no tempo, também bem distante no significado, porque o Renascimento Carolíngio ele foi feito por Carlos Magno e ele também promoveu um renascimento cultural, mas foi um renascimento cultural que teve nas artes, por exemplo, inspiração na arte românica e também na Antiguidade Clássica. Isso se assemelha ao Renascimento Italiano, mas aí vem algumas diferenças, que na arquitetura ele promoveu construções religiosas num formato em estilo românico, mas também incorporando técnicas de algumas regiões que ele conquistava. Na educação, e aí vem um fato muito importante, a origem do latim como língua litúrgica da igreja, ele criou escolas no interior das catedrais e dos mosteiros. Então cada catedral, cada mosteiro tinha lá uma escola. Essa escola tinha a função de ensinar o latim para o clero. Para o Carlos Magno, todo e qualquer membro do clero tinha o direito de aprender a ler, a escrever, e a língua base, a língua matriz, a língua que era a língua oficial dentro da liturgia católica, passou a ser o latim, que era a língua dos romanos. E teve um cara muito importante, que é um monge beneditino chamado de Alcuino. Ele criou, era uma espécie de ministro da educação do Carlos Magno. Ele criou um projeto de desenvolvimento escolar que ele buscava reviver os saberes da antiguidade. Esses saberes da antiguidade eles chamavam de 7 artes liberais. Dentre elas o trivium, que era o ensino literário, a gramática, a retórica e a dialética. E o quadrivium, ou seja, o ensino mais científico, a aritmética, geometria, astronomia e música. Beleza? Mas uma outra curiosidade, e ela chegou até os nossos dias, foi que Carlos Magno ele percebeu que a forma como os romanos escreviam, porque no final da vida dele, já quando velho, Carlos Magno foi alfabetizado, foi letrado, e ele se cercou, né? Aqui está o seu salão, o seu palácio. Gente, é um palácio simples, né? A gente imagina aqueles palácios e tal, mas a forma como ele construía a arquitetura tinha inspiração romana. O Carlos Magno se cercou de sábios, de pessoas muito inteligentes, e ele aprendeu a ler, a escrever, e ele percebeu que o latim, ou a forma como os romanos escreviam,
era uma forma bem esquisita porque eles usavam letras maiúsculas, eles não separavam as palavras, e ele instituiu a partir de então uma forma de escrever que se chamava de minúscula carolíngia. E a grande transformação da minúscula carolíngia era exatamente diferenciar a letra inicial, transformando ela um pouquinho maior do que as demais. Opa, então esta caligrafia, essa forma de escrever, esteve na base da caligrafia gótica e é a caligrafia que foi ao longo do tempo evoluindo e chegou até os dias atuais, a famosa caligrafia. Todo mundo aí, quem está me assistindo, não começa, né, uma frase com letra maiúscula, separa as palavras, coloca ponto final. A origem está aqui, gente, na minúscula carolíngia. Beleza? Mas Carlos Magno não era eterno, ninguém é eterno. Carlos Magno morre e deixará o seu enorme império para um de seus filhos, chamado de Luís o Piedoso. Só que Luís o Piedoso, olha o nome, diferente do pai, que era um guerreiro em sua origem, mais tarde se tornou, né, um cara letrado. O Luís era piedoso, não tinha, né, aquele sangue nos olhos, não gostava de pegar numa espada, era muito bonzinho. Por esse fato, ele não conseguiu manter a unidade territorial, ele não conseguiu manter, por exemplo, o prestígio da monarquia. E no final da vida dele, o Luís o Piedoso, ele percebeu que haveria treta. Que treta era essa? Os seus 3 filhos disputariam a coroa, e como ele era muito piedoso, muito bonzinho, ele falou: eu quero evitar esse conflito entre os meus filhos. Eu, portanto, após minha morte, eu quero que seja editado um tratado que subdivida, que divida, portanto, o império entre os meus filhos. E esse tratado foi feito no ano de 843 e é o famosíssimo Tratado de Verdun. E o que foi o Tratado de Verdun, gente? Foi um tratado em que ele desmembrou o Império Franco em 3 partes para os seus 3 filhos. Portanto, olhem só como ficou o reino. Esta parte pouco laranja, vermelha, ficou para Carlos, o Calvo. A parte verdinha ficou para Lotário. Que nome bonito, né? Lotário, sim. E a parte em amarelo, em destaque, ficou para Luís o Germânico. Mas, Daniel, o que são essas subdivisões aqui em vermelho? Essas subdivisões, elas foram feitas ainda com Luís o Piedoso, e essas subdivisões nós damos o nome de ducados. Sim, ducados. Mas, Daniel, são enormes. Sim, os ducados eram entregues aos duques, portanto eram nobres. Estes nobres administravam essas subdivisões dos reinos desses 3 irmãos. Mas havia um ducado que pertencia a mais de um reino. Sim, esses ducados, gente, ao longo do tempo, começaram a se tornar autônomos. Como assim autônomos? Porque a partir do Tratado de Verdun, se a gente parar para pensar, o poder centralizado nas mãos de um único rei foi desmembrado e os filhos do Luís o Piedoso não conseguiram manter, né, o prestígio da monarquia, ou seja, a centralização política nas mãos do rei. Principalmente porque um dos filhos de Luís o Piedoso, Lotário, morreu. E essa região ela foi entregue, foi dividida entre os 2 irmãos que sobreviveram, mas simultaneamente, e aí vem algo, uma curiosidade e um fato histórico muito importante, a partir do ano 800, algumas invasões começaram novamente a ocorrer na Europa e elas vão fortalecer indiretamente o poder desses duques. Por quê? Os reis já não tinham tanto poder como tiveram, por exemplo, o seu rei, o seu avô, Carlos Magno. Então essa subdivisão política entregou indiretamente o poder para os duques. Os duques começaram a exercer o poder de fato em seus ducados. Por quê? Eles perceberam que essas invasões estavam se intensificando, eram invasões que vinham aqui do leste europeu, principalmente aqui nessas regiões do reino do Luís o Germânico, eram os húngaros ou os magiares. No sul da Europa vinham os famosíssimos mouros, ou mais conhecido como árabes islâmicos, e do norte, gente, do norte vieram
alguns povos, um povo em específico, muito violento. Eles eram altos, eles tinham, na verdade, uma embarcação que até então era desconhecida. Era uma embarcação que tinha o poder de navegar pelos mares e entrar por rios. Percebam que, ó, eles podiam então vir com uma embarcação, vinham aqui, ó, entravam, penetravam o território e tocavam terror. Literalmente tocavam terror. E quem são esses caras? São os vikings ou os normandos. Portanto, olha só, esse conjunto de invasões que se intensificam no século VIII e sobretudo no século IX vai fazer com que estes ducados, os nobres, portanto, eles vão iniciar um processo de proteção, de autoproteção, e essa proteção que eles oferecem aos seus súditos enfraquecem diretamente o poder dos reis. Portanto, nós temos início, como eu disse para vocês, a partir do século IX, um processo de descentralização política, porque essas invasões contribuíram para isso, e esse processo todo nós daremos o nome de feudalismo. Beleza, meu povo? Então no próximo vídeo nós falaremos mais sobre outros tópicos da Alta Idade Média e fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de darem um joinha aí embaixo do vídeo no YouTube. Se puderem também se inscrever no meu modesto canal, eu agradeço do fundo do meu coração. A ideia é que vocês também comentem, digam, né, deem a opinião de vocês, o que vocês acharam. Não fico triste jamais, longe disso, por críticas, façam. Eu estou de coração aberto, de ouvidos bem atentos e olhos também. Beleza, meu povo? Fico por aqui, estudem bastante, vou deixar aí alguns vídeos para facilitar e para auxiliar o entendimento de vocês esse tema. E fica aí a curiosidade, algumas curiosidades que nós falaremos em vídeos posteriores quando finalizarmos a Idade Média. Muito bem? Fiquem todos com Thor, com Odin, com Freya ou com os deuses que vocês mais preferirem. Um grande abraço a todos e a todas e fui, meu povo!